Fala galera, hoje é dia da gente falar de Gênesis capítulo 43. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Aqui em Gênesis 43 a gente vê a história da segunda viagem dos irmãos de José da casa do pai até o Egito para comprar comida. Eles precisavam ir mais uma vez para lá, a fome era muito grave na terra. Eles descem mais uma vez até o Egito para comprar comida, só que dessa vez eles sabiam que eles não poderiam ir sem levar Benjamim. Por conta do que aconteceu na primeira viagem, eles não poderiam ir dessa vez sem levar seu irmão mais novo, Benjamim. E isso gera toda uma situação ali com Jacó, eles acabam indo. É um capítulo cheio de histórias interessantes para a gente aprender, muita coisa legal para a gente estudar, mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu curtir e compartilha uma playlist qualquer aqui do canal com um estudo completo de um livro da Bíblia com alguém que está querendo também estudar a palavra. O capítulo começa então com essa decisão, de Jacó enviar novamente os seus filhos para o Egito para que eles comprassem comida de novo. E daí os filhos lembram ao pai ali e falam, olha, a gente não pode descer sem Benjamim. Jacó não quer que Benjamim desça porque ele já tinha perdido José, já tinha perdido Simeão, que Simeão tinha ficado, Simeão passou todo esse tempo preso no Egito lá, tinha ficado no Egito, e daí Jacó fala, mas vocês vão me levar mais um filho, vou ser desfilhado de novo, e até que Judá dá um passo para frente e fala, olha pai, eu fico como fiador do meu irmão. Judá tinha cometido vários erros até aqui, a gente viu alguns dos seus erros que ele cometeu, mas dessa vez ele dá um passo à frente, nessa situação difícil, nessa situação tão complicada que eles estavam vivendo ali, ele dá um passo à frente. A gente lê nos versículos 8 a 10 o seguinte: Então, disse Judá a Israel, seu pai, envie o jovem comigo, e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele. Da minha mão o requererás. Se eu não te trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E, se nós não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então Judá entende ali a situação, fala, olha, vai acabar a comida, vai morrer todo mundo. Então vamos fazer o seguinte, deixa que o menino vai comigo, e se eu não trouxer ele de volta, da minha mão, o Senhor vai requerer aqui, eu fico como fiador do meu irmão. Então eu vou trazê-lo de volta. É isso que Jacó está dizendo, é isso que Judá está dizendo, Judá fala, olha pai, fica tranquilo, eu vou ser o fiador do meu irmão, da minha mão o Senhor vai requerer ele, o Senhor vai pedir ele. Então Judá dá um passo à frente naquele momento e fala, deixa comigo, deixa que eu resolva a situação. O que eu entendo aqui, galera, é que muitas vezes a gente vai passar por situações difíceis e a gente vai precisar dar um passo à frente, a gente vai precisar falar, olha, eu resolvo, deixa que eu tomo a frente dessa situação aqui e conta comigo para isso. Porque muitas vezes a gente passa por dificuldades que a gente não quer resolver, estamos como comunidade ali numa situação muito complexa, muito difícil, e é necessário que às vezes a gente se levante e diga, eu vou resolver isso, eu vou fazer. Foi o que Judá fez aqui, Judá não era uma pessoa perfeita, já tinha cometido alguns erros, mas nesse momento tão importante para a família dele, onde ele percebe que se ele não fizesse nada seria pior, ele fala, deixa que eu resolvo. Às vezes Deus vai fortalecer a gente para a gente fazer isso, pessoal. E a gente precisa entender no Espírito quais são esses momentos onde Deus está pedindo, onde a situação, na verdade, está pedindo que a gente tome uma posição, que a gente tome uma atitude e resolva as coisas. Vou dar um exemplo para a gente nesse momento, Ele é um exemplo para a gente nisso, porque ele dá um passo à frente e fala, pode deixar, eu resolvo essa situação. Quando Jacó aceita, então, que seus filhos levem Benjamim, depois da atitude de Judá, ele fala o seguinte, então, galera, vamos fazer o seguinte, levem, além do dinheiro que vocês trouxeram de volta da primeira viagem, levem também o dobro de dinheiro para pagar pelo que vocês vão comprar agora. Mas também levem o melhor que a gente tem aqui. Levem mel, levem especiarias, levem bálsamo, levem do melhor que nós temos aqui
para presentear o governador do Egito para que tudo vá bem. Uma ótima estratégia, né? Levar um pouco a mais, levar presente, tudo uma ótima estratégia, mas o que me chama a atenção aqui é que eles tinham coisas que eram valiosas lá, né? Coisas que tinham um valor. Então, quando você fala do bálsamo, quando você fala do mel, quando você fala das especiarias, tudo isso tinha um certo preço. Acontece que o que eles necessitavam era o essencial, que era o alimento do dia a dia. E quando a gente percebe que o essencial falta, aquilo que tem preço perde valor, perde importância. Talvez aquele mel, aquele bálsamo, as especiarias valessem em dinheiro mais do que um punhado de trigo. Mas tudo isso perde valor quando lhe falta o essencial. A gente precisa buscar o essencial, né? E o que eu aprendo aqui é que às vezes a nossa vida está cheia de coisas que têm valor ali, mas que não são essenciais. E a gente deixa de olhar para o essencial, a gente perde o essencial porque a gente está cheio de coisas que têm o seu valor, mas que não são o principal das nossas vidas. Vou dar um exemplo bem simples aqui. O que é essencial para as nossas vidas? Ter uma vida de oração, é ter um devocional com a palavra, estarmos firmados numa igreja local, termos o nosso momento de comunhão com o Senhor. Mas muitas vezes isso que é essencial perde porque nós temos coisas que têm valor. O nosso tempo de descanso tem valor, mas não é essencial. O nosso lazer, o tempo que a gente passa nas redes sociais, o tempo que a gente passa assistindo um vídeo na internet, tem valor, né? A gente pode usar isso para coisas boas, a gente pode usar isso para aprender, mas isso não é essencial nas nossas vidas. Então, galera, o que eu aprendo aqui com Jacó e com a família dele é que o essencial vale muito mais do que aquilo que tem valor. O que tem valor perde importância diante do essencial. Às vezes a nossa vida está cheia de mel, mas está faltando trigo. Às vezes a nossa vida está cheia de especiarias, mas falta o alimento básico de todo dia. Falta o alimento da palavra, falta o alimento da oração, falta o alimento da intimidade com o Senhor, falta o alimento do nosso devocional, falta o alimento da comunhão com a nossa igreja local. Mas a gente pode estar cheio de mel, pode estar cheio de coisas que têm valor até, mas que não são essenciais. Então, o que eu aprendo aqui com esse trecho é isso, né? Não troque aquilo que é essencial por aquilo que tem valor, né? Ou, para ser mais fiel ao texto, né? Troque aquilo que só tem valor pelo que é essencial. O que é essencial é mais importante para a gente. Daí, no versículo 14, a gente vê que Jacó ora por eles, né? Está escrito assim: E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco vosso outro irmão e Benjamim. E eu, se for desfilhado, desfilhado ficarei. Que Jacó tinha aceitado já, né? Mas Jacó vira para os seus filhos e fala: olha, que Deus abençoe vocês. Que vocês encontrem graça ali com aquele governador, né? Fala daquele varão, tô falando de José, nem sabia que era o filho dele, mas ele fala: olha, Deus abençoe vocês nessa jornada. O que eu aprendo aqui, gente, é que a gente precisa entregar as nossas angústias para Deus, né? Jacó provavelmente naquele momento estava angustiado, provavelmente ele estava passando por essa luta interna que ele não queria que Benjamim fosse, ele estava com medo de ser desfilhado de novo, de perder mais um filho, perderia o terceiro filho. Já tinha perdido José, já tinha perdido Simeão, que tinha ficado. Benjamim, que era o único filho de Raquel que ainda existia, para ele ali, né, que ainda existia, estava indo junto. Então ele, talvez nessa angústia, ele fala: olha, Deus abençoe vocês. Ele entrega a angústia dele em oração. E é isso que a gente precisa fazer, né, gente? Muitas vezes a gente vai estar com medo, muitas vezes a gente vai estar passando por um problema, a gente vai estar angustiado. O que a gente precisa fazer é entregar essa angústia em oração ao Senhor. Bom, eles fazem essa peregrinação até o Egito, chegam no Egito e José pede, através dos criados dele ali, que os irmãos dele fossem almoçar com ele na casa dele. E os irmãos de José, não sabendo que era José, claro, eles ficam angustiados, eles ficam com medo. No versículo 18 a gente lê isso, né? Que eles temeram essa situação, então eles ficam ali com medo do que poderia acontecer, talvez por conta do dinheiro que voltou com eles,
E daí eles chamam ali o criado e falam, olha, é o seguinte, o dinheiro voltou com a gente, mas a gente não sabia. E toda aquela situação. O que acontece, galera, aqui é que quando a gente tem alguma coisa não resolvida nas nossas vidas, um pecado que a gente ainda não resolveu, esse tipo de ansiedade aparece. Eles eram inocentes aqui. O dinheiro que tinha voltado com eles não demonstrava nenhuma culpa deles, eles eram inocentes. Mas por conta dos pecados anteriores deles, por conta de não terem resolvido uma série de questões do passado, eles ficam com essa ansiedade, achando que eles vão ser culpados, que eles vão ser acusados ali de alguma coisa. É isso que acontece quando a gente não resolve as coisas na nossa vida. É isso que acontece quando a gente não trata o pecado como ele deveria ser tratado. Nos arrependendo, reparando o nosso erro, pedindo perdão quando necessário. Por isso que eu falo mais de uma vez, já falei no AB7, no nosso devocional diário, já falei aqui no estudo de Gênesis, a gente precisa tratar o pecado da maneira correta. A gente precisa pedir perdão, a gente precisa reparar o nosso erro, a gente precisa se arrepender. Porque senão é isso que acontece, essa angústia, essa ansiedade, ela fica perseguindo a gente porque a gente sempre acha que alguém vai descobrir o que a gente fez, que vão falar do que a gente fez, que a gente vai ser exposto por aquilo que a gente fez. Era essa angústia que estava batendo no coração deles, aqui eles eram inocentes. José estava sendo bondoso com eles, mas o pecado deles não deixava eles perceberem isso. Daí por fim ali, né, mais uma vez a gente vê o cumprimento do primeiro sonho, né, os irmãos dele se prostram diante de José, já tinha acontecido em Gênesis 37, volta a acontecer aqui agora com Benjamim também. Então tem mais esse fato aí no final do capítulo, mais uma vez aquele primeiro sonho de José, ele se realiza. Faltava um ainda, né? José ainda precisava ver o seu pai se prostrar ali diante dele, se curvar diante dele, que havia sido outro sonho. Tenho terminado esses vídeos aqui com uma breve oração, então se você puder, se você quiser, feche seus olhos, curva sua cabeça, ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela Tua graça e pelo Teu amor. Te agradeço porque mais uma vez podemos meditar na Tua palavra, mais uma vez nós podemos nos entregar à Tua palavra, ter um tempo de comunhão contigo. E como é precioso, Pai, que nós façamos reflexões baseadas no que aprendemos na Tua palavra. Continua nos ensinando, Senhor, continua nos guiando nessa trajetória de conhecimento daquilo que o Senhor tem na Tua palavra. Ajuda-nos, Espírito Santo, fala conosco para que aquilo que nós lemos não seja apenas conhecimento, não seja apenas letra, mas produza vida em nós. Eu oro pedindo que o Senhor abençoe cada pessoa que está fazendo esse estudo conosco, que o Teu Espírito Santo guie-nos nessa jornada, que o Senhor proteja cada uma dessas pessoas e livre do mal, que eu peço em nome de Jesus. E se você concorda com essa oração, você diz amém. Galera, é isso, um capítulo maravilhoso, a gente se vê já daqui a alguns dias, já sai o estudo do próximo capítulo e logo a gente já acaba o estudo de Gênesis, já vai para o próximo vídeo. Fica ligado no nosso canal aqui, porque a gente vai postar algumas perguntas para saber qual livro a gente trata depois de Gênesis. Então se você está acompanhando aqui logo que os vídeos saem, fica ligado no nosso canal do YouTube, vai ter um monte de coisa legal acontecendo. Deus abençoe a sua vida. Paz.